A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, remeteu para a primeira instância 7 ações contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E para a gente entender melhor essa mudança de foro, vamos conversar agora com o advogado Carlos Kaufmann. Doutor, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agora, professora, a justificativa foi justamente essa que foi usada pela ministra Carmen Lúcia para remeter esses 7 pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro para a Justiça Federal do Distrito Federal, né? A mudança de foro. Aliás, nem existe mais um foro privilegiado. Com a não reeleição de Jair Bolsonaro, ele perdeu completamente esse status, essa posição. E daí a justificativa de se levar essas ações para a primeira instância. O caminho é esse mesmo, doutor? E quais são as expectativas em relação à tramitação desses pedidos na Justiça Federal do DF? Lívia, antes de mais nada, obviamente que essa é a regra geral que existe em nosso sistema, tá certo? E por que eu falo que antes de mais nada é regra geral? Eu queria até fazer um parênteses, porque ultimamente tenho me preocupado um pouco com algumas decisões que eu tenho visto aí, fugindo um pouco aqui do tema, mas que tem a ver com o Poder Judiciário, mas eu acho importante falar, né, que estão afrontando até a própria Constituição, como por exemplo semana passada, quando o Supremo Tribunal Federal, em uma ação de caráter tributário, ele acabou ofendendo o trânsito em julgado. O que significa isso? Ele desconstituiu uma decisão definitiva que favorecia alguns contribuintes e, na verdade, em favor do Estado. E isso é extremamente preocupante, porque a própria Constituição fala que nem a lei pode alterar o trânsito em julgado. Existem medidas ou ações específicas para alterar o trânsito em julgado, e não pode, em uma canetada do Supremo Tribunal Federal, agir desta forma, porque isso atinge a segurança jurídica e atinge o Estado. E quando eu falo isso, para introduzir o assunto, eu acho importante por quê? Porque há uma preocupação com a segurança jurídica hoje em dia, tá? Então são algumas questões distintas, algumas questões diferentes que estão preocupando todos aqueles que atuam no mundo do direito. Então, no caso concreto, já de há muito tempo, tá, existe uma decisão que a competência ela é originária do Supremo Tribunal Federal, quando aquela pessoa que está sendo investigada por algum motivo, ela tem uma prerrogativa de foro. O que significa isso? Algumas pessoas, em razão das funções que elas exercem dentro do nosso sistema, seja um deputado federal, seja um senador, ou até o presidente da República, eles só podem ser processados no Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Quando ela deixa de exercer essa função, ou se um crime apurado, investigado, não tem relação com a função, mas ela deixa de exercer a função, então esta investigação ela vai para a primeira instância. No caso específico de presidente da República, a investigação ou eventual ação penal dependia mais do que do foro privilegiado, só poderia haver uma eventual ação penal, não há ação penal, pelo menos não tenho notícia de ação penal contra o ex-presidente, só poderia se houvesse autorização da Câmara, não poderia iniciar um processo contra ele sem autorização da Câmara. Então, como que se inicia um processo? O processo criminal ele se inicia por vontade do Ministério Público. Isso é importante também. O Poder Judiciário, no nosso sistema, jamais poderá agir de ofício. O que significa isso? Poder Judiciário não pode iniciar processo, Poder Judiciário não pode conduzir o processo sem que o titular da ação penal, aquele que pode promover a ação penal, que é o Ministério Público, se manifeste provocando o Poder Judiciário para que isso inicie. Então agora, essas investigações, tá, como o ex-presidente deixou de exercer essas funções, ele não tem mais foro privilegiado, vão para a primeira instância. Em primeira instância, não sei se vai prosseguir a investigação, até quando vai prosseguir. Terminado isso, tem que ir para um procurador da República, se for competência da Justiça Federal, que vai ser da competência da Justiça Federal, vai para o procurador da República, ele se manifesta. Se ele se manifesta para iniciar uma ação penal, daí vai o Poder Judiciário decidir. Se ele pede o arquivamento dessa investigação, e daí o Poder Judiciário não pode iniciar um processo. Agora, com base nessas explicações, quais são as expectativas do senhor, então, em relação à tramitação agora desses pedidos na primeira instância? Vamos avançar, doutor? Eu acho que tem que avançar, eu acho que o que precisa ser investigado, até ser investigado sempre garantindo a ampla defesa, garantindo o contraditório, garantindo a efetiva apuração dos fatos, até que chegue às mãos de um procurador da República e ele avalie a situação, avalie se há crime, qual é o crime e como isso deve prosseguir.
Bom, nós estamos conversando agora com o advogado Carlos Kaufmann. Doutor, está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pode... Um pouquinho mais... O senhor concluiu a resposta já? Já concluí. Ótimo, então. Doutor, peço licença para a gente mudar um pouco de assunto e quero ouvi-lo a respeito dessa próxima pauta também. A Ordem dos Advogados do Brasil enviou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a seccional do Distrito Federal transferissem os presos relacionados aos ataques aos poderes em Brasília para seus estados de origem. Vamos acompanhar. O principal argumento das entidades é o aumento no número de atendimentos de saúde, de advogados, de escoltas e de outras rotinas carcerárias, causado pela elevação expressiva e repentina no número de presos. Dos 1.418 presos por participação nos ataques, 965 seguem detidos. Com penitenciárias mais cheias, maiores os gastos públicos, ainda que não tenha havido acréscimo no efetivo de policiais penais para lidar com a demanda. Outra alegação dos advogados para reforçar o pedido de transferência dos presos é que a grande maioria deles é oriunda de outros estados da federação. Mais de um mês após a invasão e depredação dos poderes em Brasília, as investigações seguem, divididas em 4 núcleos: o dos executores, que participaram diretamente das invasões, o núcleo dos financiadores, os agentes públicos que teriam se omitido e permitido que os atos acontecessem e os autores intelectuais que, de alguma forma, teriam incentivado os manifestantes radicais por meio das redes sociais. No pedido de recambiamento dos detentos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a seccional do Distrito Federal chamam a atenção para a necessidade de adotar procedimentos orçamentários para deslocar servidores e cuidar da logística para o transporte dos presos que estão em Brasília. Agora, doutor, essa solicitação que foi feita ao ministro Alexandre de Moraes do STF, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pela seccional do Distrito Federal, é com base nesse número muito maior do que o que já estava determinado nas penitenciárias de presos, faz sentido? É um pedido justo que vai permitir com que essas pessoas sigam cumprindo todos os trâmites jurídicos, mas ao mesmo tempo não superlotando tanto as penitenciárias no Distrito Federal? O senhor concorda com esse pedido? Concordo. Esse pedido ele mais do que cuidar do orçamento e cuidar do que está acontecendo só no Distrito Federal. A gente tem que ter em mente que todo preso ele tem direito à assistência de família e de advogado. Então, o preso, seja o preso definitivo, seja o definitivo que nós dizemos quando está cumprindo pena, ou até o preso provisório, eles devem permanecer próximos de sua residência. É evidente que agora, no início, porque é uma prisão provisória, perto do local dos fatos, se o processo for ter andamento, obviamente que o custo é muito maior se eles estiverem à distância. Mas hoje em dia está comum audiências por videoconferência. O Supremo Tribunal Federal não vai fazer pessoalmente todas essas audiências, vão sair cartas de ordem, ou seja, haverá uma delegação para que juízes de primeiro grau façam as audiências. Eu duvido, o Supremo não tem estrutura para ouvir 975 pessoas num prazo razoável, que é o prazo de prisão. Então, nada mais correto e justo, não só por questões orçamentárias, não só por questão de segurança, mas porque para manter a dignidade e as regras constitucionais. Qualquer pessoa que está presa, ela tem o direito de assistência de família e de advogado. E essas pessoas das mais diversas localidades do Brasil certamente não estão tendo assistência de família onde elas estão detidas. Elas têm que ter direito a essa assistência no local em que elas residem. Então, essa mudança, essa redirecionamento e que eles fiquem encarcerados, não estou nem discutindo aqui, Lívia, a necessidade da prisão. Eu tenho convicção pessoal, não acompanho o inquérito, mas que em muitos desses casos, a prisão é uma medida extrema. Ela poderia ser substituída em diversas hipóteses, evidentemente, não sei se todas, mas por medidas menos drásticas, até por tornozeleira eletrônica, ou até por proibição de ausentar-se da comarca que reside, de sua própria casa, enfim, várias questões devem ser analisadas neste sentido, mas independentemente da necessidade da prisão. O que eu avalio aqui é o seguinte, para que se garanta essa assistência de família, para que se garanta a dignidade das pessoas que estão presas,
que tem um número gigantesco de pessoas detidas. Então, eu acho correto, eu acho justo, eu acho que a OAB Federal e a OAB do Distrito Federal, elas foram precisas e elas têm que brigar por isso. Brigar para que seja garantido isso e, obviamente, com isso também está se garantindo o acesso ao advogado, o direito de defesa, o melhor desenvolvimento do exercício da advocacia. Então, acho perfeitíssimo essa manifestação da OAB, esse pedido da OAB. Tá certo. Gostaria de lhe agradecer, advogado Carlos Kaufmann, que esteve conosco nesta noite para tratar de tantos assuntos importantes aqui no Jornal Jovem Pan. Seja sempre muito bem-vindo, doutor. Bom fim de semana. Eu que agradeço, bom final de semana, estou sempre à disposição. Obrigada.